Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos gravar mais um vídeo com aquele título, A Bíblia Sem Censura. Gostaria de abordar um tema maravilhoso aqui hoje, mas antes tem duas pessoas maravilhosas aqui. A minha filha Evelyn, quer dar boa noite, Evelyn? Boa noite. É a minha sogra maravilhosa, dá boa noite, sogra. Boa noite. Então, hoje nós não temos aqui a presença do Washington, que ele provavelmente deve ter ido para um evento da igreja, né? Geralmente nos finais de semana, os eventos ele não pode faltar porque ele é líder de jovem. Esses encontros são muito importantes. Mas o que importa é que vida que segue. Precisamos aqui continuar o nosso trabalho em respeito também aos nossos telespectadores, os nossos seguidores e as pessoas que querem e interessam pelos nossos assuntos, né? Pelos nossos temas. A gente fica muito feliz. Então, primeiro eu gostaria, se você quisesse e me permite, fazer aqui uma oração bem rápida para pedir a Deus, né, a luz divina para a gente poder falar sobre o tema que é bastante polêmico. Oremos. Pai nosso que estás no céu, nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, nos ilumina, dai-nos a guia do Teu Espírito Santo, para que nós possamos falar da Tua doce palavra e que ela chegue aos corações levando libertação aos cativos, levando a cura aos enfermos, levando a paz aos aflitos, levando para todos aqueles que estão nas prisões, nos hospitais, o conforto vindo da Tua parte. É o que te pedimos, a Tua luz pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu disse para vocês, a nossa intenção inicial, o nosso projeto inicial, é trazer você para fora da caixinha, quando fala a respeito da Bíblia, daquilo que é convencional. E hoje eu quero abordar aqui um tema muito importante, apesar de outros temas, né? Eu quero falar a respeito principalmente do culto racional. Tem outros temas que eu gostaria muito de falar, como, por exemplo, da Torre de Babel, trazendo para os nossos dias odiernos, né? Nossos dias atuais, a respeito da Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, né, a corrida espacial, tem muito a ver uma coisa com a outra, mas vai ficar para um outro dia. Mas quando falo do culto racional, que está escrito lá em Romanos 12, né, e algumas traduções bíblicas falam a respeito do culto espiritual, né, ao invés de culto racional, mas eu entendo mais como culto racional, e a gente fazendo um paralelo com aquilo que Jesus disse, que quando ele derrubaria o templo e reconstruiria em 3 dias, e escandalizaram com Jesus por causa disso, porque não entenderam o que ele estava falando, muito menos o ministério que ele estava cumprindo, né? E ele disse que quando alguém perguntou para ele onde haveriam de adorá-lo, ele falou: nem aqui em Jerusalém, nem em lugar nenhum, mas até nos confins da terra. Porque ali ele já estava falando, no meu entendimento, a respeito do templo que não era feito pela mão de homens, né? Como Salomão construiu, porque Davi não pôde construir o templo de Jerusalém, porque Deus falou para ele que ele tinha a mão suja de sangue, e que o filho dele iria construir o templo, né? Salomão. Ele construiu aquele templo suntuoso, mas depois caiu, e todos nós conhecemos como que foi a história de toda a trajetória do povo hebreu. Mas quando Jesus falou que nós somos o verdadeiro templo do Espírito Santo, e um assunto que eu gostaria de abordar aqui é justamente isso, porque todos falam, nós falamos de Jesus, 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 e é verdade, mas esquecemos que ele falou que ele enviaria o seu Espírito Santo Consolador para nos guiar em toda a verdade. Ora, se Jesus falou que enviaria o Espírito Santo Consolador para guiar em toda a verdade, eu estava conversando com o Washington há pouco tempo, porque ele também é um guia. Nós temos aqui, se você tivesse a oportunidade de estar aqui hoje, para estar olhando aqui para o meu lado direito, eu moro no Espírito Santo, aqui tem um monte, aqui que você olharia daqui, você saberia que para você subir nele, mestre Álvaro, você gasta em média 4 horas.
para as pessoas que não estão acostumadas a subir, né, que são iniciantes, que não tem costume de seguir trilha subindo um morro igual esse aqui do Mestre Álvaro. Então, para que você chegue lá em segurança, você tem que ter um guia. E o Washington, ele é guia para poder subir. E ele já contou vários eventos que ele já presenciou, já ocorreu na trajetória dele guiando o pessoal para subir o Mestre Álvaro aqui, e de acontecer muita coisa, inclusive acidente grave, né, mesmo tendo guia. Então veja bem, quando Jesus falou que o Espírito Santo que ele enviaria nos guiaria em toda a verdade, e que esse assunto não é debatido, eu gostaria muito de debater esse assunto num outro momento. Mas enfim, o que eu quero trazer aqui agora é que Jesus falou que nós somos o verdadeiro templo do Espírito Santo. E dentro de nós aqui está o lugar do Santo dos Santos, aonde Deus se manifesta em nós através do seu Filho Jesus e do Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. E o próprio Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele não falou, eu sou o guia. Todos nós sabemos que ele é guia, mas ele falou que enviaria o seu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. E nós somos esse templo aonde nós devemos prestar o nosso culto racional. E lá em Romanos 12, quando você pergunta, as pessoas falam, mas nós temos que apresentar os nossos corpos como uma hóstia viva, né? Agradável a Deus, não é isso? Como um culto racional. Igual eu já falei que outras versões tem o culto espiritual, mas eu entendo como racional. Esse culto racional, entendo eu, que não é falado, não é pregado, é omitido ou não entendido dessa forma, porque da forma que eu vou colocar aqui agora, é no meu entendimento. Eu entendo que o culto racional não é esse culto de liturgia religiosa, de igreja, não é essa liturgia, o ajuntamento de pessoas, um culto coletivo. No meu entendimento, é um culto individual. Se nós somos o templo do Espírito Santo, dentro de nós tem o lugar do Santo dos Santos, aonde Jesus, ele é o sumo, fiel e eterno, sumo sacerdote eterno e fiel. Ele está dentro de nós. E o que nos guia é o Espírito Santo, então nós somos o verdadeiro templo. Entendo assim. E quando nós prestamos o nosso culto racional, não é um momento que nós estamos num culto religioso, onde tem a liturgia de cada igreja, de cada nomenclatura, não é nada disso. O que eu entendo é o culto racional que você presta a Deus o tempo todo. Por exemplo, eu trabalho. No meu trabalho, eu tenho várias oportunidades de, às vezes, eu fazer alguma coisa que não deve. Eu sei que não pode, por exemplo, no meu trabalho, eu fazer se eu estou fazendo o meu serviço, e no serviço que eu vou fazer, eu tenho que colocar 3 parafusos para poder ajustar uma peça, e essa peça ela pode levar um acidente e matar pessoas, por exemplo, que eu trabalho com automóvel, com veículos, por exemplo. Eu tenho dificuldade de colocar um parafuso e eu sei que vai me dar problema, eu falo, vou colocar só 2. E esse parafuso amanhã leva uma peça, por exemplo, a quebrar numa vibração ou qualquer coisa assim, e mata alguém. Isso para mim, aonde opera o culto racional, é eu entender que mesmo não tendo ninguém vendo, nem para me cobrar, mas no culto racional, aonde eu estou ali o tempo todo prestando esse culto a Deus, eu não vou deixar de fazer o certo para ganhar tempo, ou às vezes por negligência, ou às vezes por imperícia, ou às vezes por imprudência, ou mesmo até por irresponsabilidade. Mas como cristão, eu vou prestar o culto racional, fazendo o que é certo. Eu vejo alguma coisa que não é minha e tenho oportunidade de pegar porque é objeto de valor. Se eu sou um cristão e presto um culto racional e sou um verdadeiro templo do Espírito Santo, por que eu vou pegar objeto de valor? Mesmo que não tenha alguém vendo, mesmo que eu vá levar vantagem.
Se eu sou um empresário do ramo de negócio e eu sei que eu vou dar prejuízo para alguém vendendo um produto fora da tabela, um produto acima do preço, ou se eu vou fazer um orçamento, eu faço um orçamento superfaturado, sendo um cristão, templo do Espírito Santo, como que eu estou prestando um culto racional se eu vou dar prejuízo para alguém? Então, quando fala de culto racional, eu acredito que o que pregam também está certo, mas não é só isso. É muito individual, o culto racional é muito individual. Quando você faz alguma coisa errada, deliberadamente ou não, o que interessa é que se você é um templo do Espírito Santo, e você tem o lugar dos santos dos santos, aonde o Espírito Santo está te guiando a esse lugar o tempo todo, para que você preste esse culto racional, então as suas atitudes, as suas decisões, tudo que você faz o tempo todo, se você está acordado ou não, porque há momentos que você domina as suas atitudes e há momentos que não. Mas na hora que você está de sã consciência, você está de olhos abertos, se você tem condição de... O que nos diferencia dos animais irracionais, né? Porque o animal, ele age por instinto. O ser humano, sendo racional, ele tem condição de pensar, ou seja, de ver, planejar e agir. Então, se nós temos que prestar o culto racional, tudo que nós fazemos, nós temos que deixar que o Espírito Santo de Deus nos guie à verdade. Por isso é que nós temos que prestar esse culto racional o tempo todo. Não adianta eu ir para a igreja, prestar um culto de adoração, de louvor. Isso é muito bom, não que isso seja ruim, o que eu sempre digo, o que eu nunca falo para as pessoas, que é a parte da igreja, da sua comunidade cristã, evangélica, sei lá, o que você for, espírita ou católica, para mim isso não interessa. Não afasta da sua comunidade, você tem que estar lá, faz parte, eu acho isso interessante, importante, esse ajuntamento social, isso é muito importante para a nossa vida espiritual. Mas eu estou falando do culto racional individual. Eu acho que é mais individual do que coletivo. Não que não seja, ou que um seja mais interessante do que o outro, mas eu acho que é mais individual do que coletivo. Então, o culto racional que eu entendo, isso é no meu entendimento, por isso que eu estou te falando, que não estou com a razão, que eu estou certo, eu estou falando que eu não só entendo como que pregam, mas o que eu entendo é aquilo que eu penso individualmente do culto racional o tempo todo. Lá eu ouço muitas pessoas falarem do Sermão da Montanha, né? As Beatitudes, como que você se modela, você entrar naquela forma do Sermão da Montanha, para que você tenha uma vida de um bom caráter, de uma boa personalidade, de uma boa índole. Mas eu falo para você, no culto racional, existe uma forma para que você entre dentro dela, e essa forma ela é muito apertada, muito ajustada, para que você realmente preste um culto racional a Deus o tempo todo. É daquilo que ninguém está vendo, é da oportunidade que você tem, mas você deixa de levar vantagem na oportunidade, porque você sabe que é um templo do Espírito Santo de Deus, o verdadeiro templo da habitação de Deus, onde está o lugar dos santos, onde está o sumo sacerdote eterno e fiel, e o Espírito Santo que te conduz a ele o tempo todo. E por isso, ele te desvia dos caminhos maus, dos caminhos tortuosos, dos caminhos errados, te livra do pecado, porque o tempo todo você está prestando esse culto racional a Deus. Então esse hoje é o tema que eu queria trazer para vocês, né? Gostaria que você deixasse aí o seu like, que você deixasse aí algum comentário, você compartilhe também o vídeo, nos ajuda aí, vamos continuar gravando os vídeos nos finais de semana, e vamos juntos, tá bom? De mãos dadas. E se você não concorda comigo, não tem problema, dê o seu like, o seu dislike. O que importa é que eu estou chamando você para vir para fora da caixinha e fazer o que Jesus falou na Galileia.
Fique esperto e não bobeia. Dá boa noite, Evelyn, por favor, minha linda. Dá boa noite, sogra maravilhosa. Boa noite. Boa noite a todos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Amém. Amém.